Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Valdemar Gebauer para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, da sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor. Convido o secretário, vereador Douglas Emanuel Marchetti, para realizar a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 25 de fevereiro de 2014, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Jorge Augusto Krieger, na vice-presidência o vereador Rubens Boschart e como secretário o vereador Douglas Emanuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores Fabrício da Castagni, Guilherme Vogt Júnior, John Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferreira e Valdemar Gebauer. Ausente o vereador Raimar Radatz, conforme folhas 8 do livro de presença e constatado número legal de vereadores. O presidente, invocando a proteção de Deus, após a leitura de passagem bíblica efetuada pelo vereador Rubens Boschart, deu início à reunião. Procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, que restou aprovada. Na sequência, o presidente comunicou que foram distribuídos aos vereadores cópias do expediente do dia e do relatório de despesas da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro de 2014. Após o secretário realizar a leitura do requerimento de autoria do vereador Fabrício da Castagni, solicitando inversão da pauta e alteração da ordem do dia, o autor fez uso da palavra e então o mesmo foi votado e aprovado por 7 votos. Por solicitação do presidente, o secretário efetuou a leitura dos documentos endereçados à Câmara, que julgou necessário dar a devida publicidade. O presidente informou a data aprazada para a realização de audiência pública de metas fiscais referentes ao 3º quadrimestre de 2013. Em seguida, informou a protocolização na Secretaria Legislativa das indicações de número 86 a 108 de 2014. As indicações foram lidas pelo secretário. Passando a ordem do dia, no item 1 da pauta, estava a moção número 1 de 2014, de autoria do vereador Fabrício da Castagni, a qual, levada à votação, foi aprovada por 7 votos. O presidente convidou o homenageado, doutor Paolo Piermarini, para receber a moção das mãos do autor e concedeu a palavra para o mesmo. Nos itens 2 e 3 da pauta estava o projeto de lei complementar número 1 de 2014 e projeto de lei ordinário número 1 de 2014, respectivamente. A leitura dos pareceres das comissões de Economia, Finanças e Fiscalização e de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão foram realizados pelos relatores. Em votação, ambos os projetos foram aprovados por 7 votos. Nos itens seguintes estavam os requerimentos número 12, 13, 14, 16, 17 e 18 de 2014, os quais, levados à votação, foram aprovados por 7 votos. Dando início aos pronunciamentos, o vereador Guilherme Vogt Júnior disse que apresentará moções de aplauso para o tenente Felipe Daminelli e para a ex-diretora do Colégio Rui Barbosa Salvelina
Zatelli. Registrou a presença do senhor Haroldo Kinder e falou sobre o problema com a tubulação nas ruas Inglaterra, Áustria e Israel no bairro das Nações. Solicitou ao líder de governo para levar esse problema ao executivo e sugeriu a continuação da tubulação à rua da sede da Câmara Municipal até a rua Áustria. Foi aparteado pelo vereador Rubens Bosch. Parabenizou o setor de obras pela pavimentação da rua Papanduvas, mas ressaltou que existem várias falhas no meio-fio. Foi aparteado pelo vereador Douglas Manuel Marchetti. Parabenizou o Poder Público Municipal e o vereador Rubens Bosch pela nova creche da Dona Clara. Foi aparteado pelo vereador Rubens Bosch. Em seguida, o vereador Rubens Bosch destacou a presença do senhor João Bosco, fundador do PT no município, e também a presença dos vereadores mirins. Disse que foi para Lontras com uma turma de agricultores e foi avisado da vinda do engenheiro do DEINFRA para tratar do problema da ponte pêncil da Dona Clara. Foi aparteado pelos vereadores Marcelo Luiz Ferrari, Fabrício da Castagni, John Adriano Schwartz e Jorge Augusto Krieger. Agradeceu os vereadores que puderam estar presentes durante a vinda do engenheiro. Disse que conseguiu uma emenda através do deputado federal Décio Lima de R$100 mil para a agricultura de Timbó, R$150 mil para o Hospital Oase e para a Policlínica e R$100 mil do Ministério da Saúde para equipar postos de saúde. Afirmou que vai tentar conseguir verba para asfaltar a rua onde estão localizadas a creche da Dona Clara e também a Associação de Moradores do Bairro. Agradeceu o deputado Dácio Lima em nome do vereador Marcelo Luiz Ferrari e do secretário de Educação Sergi Mengarda. Dando continuidade, o vereador Valdemar Gebauer disse estar preocupado com a violência. Afirmou que o Rotary enviou um documento para a presidente Dilma demonstrando preocupação com a violência no país. Falou sobre o papel do Rotary para a erradicação da poliomielite no mundo. Fez a leitura da citada carta na íntegra. Falou sobre suas indicações. Em seguida, o vereador Marcelo Luiz Ferrari falou sobre suas indicações. Criticou a obra de pavimentação realizada pelo governo do estado no acesso às cidades de Rodeio e Pomerode. Foi aparteado pelo vereador Douglas Manuel Marchetti. O vereador afirmou que a empreiteira que ganhou a licitação sublocou para a segunda colocada, que inclusive deixou dívidas no comércio de Rodeio. Disse que, segundo o DEINFRA, será reincidido o contrato com a empreiteira para a contratação da segunda colocada. Na sequência, o vereador John Adriano Schwartz agradeceu pelo voto favorável de todos os vereadores aos requerimentos e falou sobre suas indicações. Foi aparteado pelo vereador Douglas Manuel Marchetti. Iniciando os pronunciamentos das lideranças, o líder do PSDB, Guilherme Vivoc Júnior, parabenizou o jornal A Cidade pela matéria de capa da última edição. Relembrou o pedido do prefeito municipal para os vereadores buscar recursos financeiros através dos deputados. Disse que o PSDB só tem um deputado federal em Brasília. Falou que esteve cobrando do deputado Gilmar Knesel sobre o SIC de Timbó, pois ano passado o deputado garantiu que cobraria do governo do estado. Afirmou que o próprio governador se comprometeu com a finalização do Cine Municipal. Disse que nas próximas semanas o deputado Gilmar Knesel se reunirá com o governador. Foi aparteado pelo vereador Douglas Manuel Marchetti. Em seguida, o líder de bancada do PMDB, vereador Fabrício da Castagni, falou sobre suas indicações. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Afirmou que o município de Timbó tem uma história e que esta faz parte de seu momento atual. Falou sobre carta remetida pelo deputado Peninha, na qual este informa o repasse da quantia de R$200 mil para a compra de equipamentos para o Hospital Oase. Disse estar preocupado com a verba de R$1.150.000 prometida pelo governo do estado. Ressaltou a importância das viagens para conversar com deputados a fim de angariar verbas para o município. Parabenizou o espaço que está sendo concedido para debates nas sessões. Sugeriu o corte das leituras de pauta e da ata para despertar em maior interesse nos cidadãos para que venham assistir às sessões. O líder de governo, vereador Marcelo Luiz Ferrari, realizou a leitura de informativo do Hospital Oase. Falou sobre matéria de capa do Jornal do Médio Vale, do dia 25 de fevereiro do corrente, sobre o financiamento de R$33 milhões feito pelo município de Indaial, que serão destinados para a realização de pavimentação de algumas ruas. Ressaltou a importância do financiamento de 21 milhões feito ano passado pelo município de Timbó para a realização de obras para a melhoria da mobilidade urbana. Foi aparteado pelos vereadores Fabrício da Castagni e Valdemar Gebauer. Afirmou que, na Câmara Municipal de Indaial, o financiamento foi aprovado por unanimidade, sendo que os únicos vereadores da oposição pertencem ao Partido dos Trabalhadores e também votaram a favor. Fez a leitura do texto dos direitos de uma mãe, vinculado no dia
20 de fevereiro no Jornal de Santa Catarina, o qual segue na íntegra. Finalizou afirmando a importância que se deve dar à saúde, citando e sustentando que o Hospital Oase foi salvo pela comunidade, clubes de serviço e empresários. O presidente informou e convidou a todos para a sessão solene de posse e instalação da primeira sessão legislativa da 5ª Legislatura da Câmara Mirim de Timbó. Não havendo mais matéria a ser discutida, o presidente convidou os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de março às 18 horas e declarou encerrada a 4ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª Legislatura. Jorge Augusto Krieger, presidente, e Rubens Boschert, vice-presidente, Douglas Manamarquete, secretário. Ata em discussão. Senhor presidente, pela ordem, quanto ao meu pronunciamento como líder do PSDB, ali eu gostaria que fosse ressaltado a questão de nós estarmos cobrando do deputado Gilmar Knesel a conclusão do SIC, e isso aconteceu agora após a conclusão do projeto que foi enviado, o projeto agora para o Estado. Então, falta essa colocação, eu gostaria que tivesse isso na ata. Obrigado, senhor presidente. Com as alterações requeridas, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 5ª sessão ordinária de 4 de 3 de 2014. Apresentação de projetos. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2014. Autoriza a permuta de bem dominical com 2 imóveis particulares, os quais passam a integrar o patrimônio do município de Timbó. Projeto de Lei número 4 de 2014, da nova redação ao item 5 do artigo 1º da Lei número 658 de 16 de dezembro de 1975, que denomina a Rua Lages. Projeto de Lei número 5 de 2014, autoriza a concessão de auxílio financeiro para a manutenção de atividades culturais por entidades desse município. Indicação número 109 a 111 de 2014, iniciativa do vereador Rubens Boschert. 112 de 2014, iniciativa do vereador Jorge Augusto Krieger. 113, 115 e 118 de 2014, iniciativa do vereador John Adriano Schwartz. 114, 117 e 119 de 2014, iniciativa do vereador Fabrício Dal Castagni. Número 116 de 2014, iniciativa dos vereadores Fabrício Dal Castagni e John Adriano Schwartz. Número 120 e 121 de 2014, de iniciativa do vereador Raimar Haddad. Número 122 e 123 de 2014, de iniciativa do vereador Guilherme Vogt Jr., número 124 a 126 de 2014, de iniciativa do vereador Valdemar Gebauer. Ordem do dia, requerimento número 20 de 2014, de autoria do vereador Guilherme Vogt Jr. Requerimento número 21 de 2014, de autoria dos vereadores Fabrício Dal Castagni e John Adriano Schwartz. Comunico que foram distribuídas aos senhores vereadores cópia do expediente do dia. Solicito a leitura pelo secretário dos documentos endereçados à Câmara Municipal, que julgamos ser necessários dar a devida publicidade. Excelentíssimo senhor Jorge Augusto Krieger, presidente, a secretária de Assistência Social convida um representante da Câmara de Vereadores para uma reunião de implantação do Programa Prefeito Amigo da Criança Gestão 2013-2016 em nosso município, coordenado pela Fundação Abrinq. A reunião acontecerá no dia 10 de março de 2014 na Secretaria Municipal de Assistência Social às 8h30. Aguardamos confirmação de presença através do telefone da Secretaria. Respeitosamente, Deise Adriana Nicolete, secretária de Assistência Social. Solicitação. Veio através desta solicitar reserva da sala de reuniões da Câmara de Vereadores de Timbó para o dia 15 de 3 de 2014, das 13h30 às 16h30, a pedido do senhor Daniel Agostini Neto, presidente do CEUT, para a realização da Assembleia Geral Ordinária do Clube dos Universitários de Timbó, CEUT. Desde já agradecemos a gentileza, Daniel Agostini Neto, presidente do Clube dos Universitários de Timbó, administração 2013-14. Gostaria de registrar a presença do nosso diretor, Dr. Genésio, suplente de vereador, João Chimansky, ex-vereador, Davi Buzarello, presidente da Associação Vila Germer, Adilson Mesh, vice-presidente da Associação do Bairro das Nações, Mércio Barg. Sejam todos bem-vindos. E aos demais também, sempre são bem-vindos. Comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei complementar número 02/2014 e de lei número 4 e 5/2014, ambos de autoria do Poder Executivo. As cópias dos respectivos projetos foram distribuídas aos senhores vereadores. As proposições seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Sobre a mesa, requerimento de autoria do vereador Raimar Adatz, leitura da proposição pelo secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, Raimar Adatz, vereador com assento nessa Casa Legislativa, vem muito respeitosamente, através do presente, comunicar que no dia 25 de fevereiro do corrente se encontrava em Blumenau, acompanhando sua filha, que passava por exames e consulta médica, conforme comprova o documento que vai em anexo, razão pela qual não pôde comparecer à sessão ordinária naquela oportunidade. Ante o exposto, requer seja considerada justificada a sua ausência na sessão ordinária em questão, nos termos do inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 37 do Regimento Interno. Nestes termos, pede deferimento, em boa 4 de março de 2014, Raimar Adatz, vereador. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A ausência do vereador à sessão do dia 25 de fevereiro está justificada. Informo que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de números 109 a 126 de 2014. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação número 109 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência seja noticiada ao plenário e encaminhada a cópia da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo que seja construído um ponto de ônibus com o devido abrigo para usuários de transporte coletivo na SC 477, em mediações do trecho compreendido entre as ruas Rodolfo Borchardt e Silésia, bairro Araponguinhas. Sala das sessões, 4 de março de 2014, Rubens Borchardt, vereador. Indicação número 110 de 2014. Que seja feito o alargamento da rua Higínio Mengarda, no bairro Tiroleses. Sala das sessões, 4 de março de 2014, Rubens Borchardt, vereador. Indicação número 111 de 2014. Que seja instalada iluminação pública na Tifordina, no bairro Tiroleses. Sala das sessões, 4 de março de 2014, Rubens Borchardt, vereador. Indicação número 112 de 2014, que seja feito o alargamento da via denominada Tifa Bom Jesus, TBO 421, bairro Tiroleses. Sala das sessões, 4 de março de 2014, Jorge Augusto Krieger, vereador. Indicação número 113 de 2014, que sejam feitos os reparos do calçamento e da Boca de Lobo na rua Groenlândia, no bairro das Nações, em frente ao número 747, e também em vários pontos da via, onde o calçamento cedeu. Sala das sessões, 4 de março de 2014, John Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 114 de 2014. Alguns jovens da localidade de Cedrinho, margem esquerda, bairro das Nações, utilizam ônibus da empresa Lancatur para irem estudar no turno da noite. Pede-se que a empresa amplie sua linha, transportando esses jovens até próximo às suas casas, para que os pais dos mesmos fiquem mais tranquilizados. Sala das sessões, 4 de março de 2014, Fabrício Del Castagni, vereador. Indicação número 115 de 2014. Que sejam concluídos os reparos nas calçadas da rua Pomeranos, do bairro Pomeranos, que foram danificados com a pavimentação desta via, pois alguns foram feitos no ano passado, mas existem muitas calçadas que continuam danificadas e os moradores estão revoltados. Sala das sessões, 4 de março de 2014, John Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 116 de 2014. Que seja construído ponto de ônibus na rua Tiroleses, de frente ao condomínio residencial Espásio Jardim de Tiroleses. Sala das sessões, 4 de março de 2014, vereadores Fabrício Del Castagni e John Adriano Schwartz. Indicação número 117 de 2014. Em relação ao cruzamento das ruas Oscar Pisk e Áustria, bairro das Nações, existe a necessidade urgente de estudo de engenharia de trânsito visando diminuir o número de acidentes que ocorrem nesta localidade. Ainda em relação à rua Oscar Pisk, que as faixas demarcadoras da via sejam repintadas. Sala das sessões, 4 de março de 2014, Fabrício Del Castagni, vereador. Indicação número 118 de 2014. Que seja colocada tubulação superior a 1 metro de diâmetro ao lado da tubulação existente, ou que esta seja trocada por uma galeria, ou então seja construída uma ponte e retirada a tubulação, para dar maior vazão à água, em frente à residência número 1991, na Tifa Nardelli, no bairro São Roque, pois a cada enxurrada a água passa por cima da rua, danificando a mesma e invadindo a propriedade citada. E que também seja feita a limpeza da vala no lado oposto da rua, pois a mesma encontra-se obstruída. Sala das sessões, 4 de março de 2014, John Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 119 de 2014. Em relação à rua Duque de Caxias, bairro Centro, pede-se que seja realizado o serviço de limpeza da vegetação na via,
Nesta via está instalado o centro empresarial, que é muito utilizado. Faça necessário redutor de velocidade e melhor sinalização nesta via. Próximo ao centro empresarial foi colocado entulhos sobre a calçada e parte da via, o que atrapalha o trânsito, que o poder público notifique o proprietário. Sala das Sessões, 4 de março de 2014, Fabrício da Castagni, vereador. Indicação número 120 de 2014, que seja feita a limpeza da rua Guilherme Dreger, no bairro das Capitais. Sala das Sessões, 4 de março de 2014, Raimar Haddad, vereador. Indicação número 121 de 2014, que seja completada a colocação de tubulação no trecho que inicia da rua Quintino Bocaiúva, nos fundos da residência número 1947 e termina na rua Saudades, nos bairros Quintino Bocaiúva e Vila Guilherme. Sala das Sessões, 4 de março de 2014, Raimar Haddad, vereador. Indicação número 122 de 2014, que seja patrolada e macadamizada a rua Tupiniquim, bairro Araponguinhas, pois a mesma encontra-se em mau estado de conservação. Há um clamor dos moradores deste local por este serviço. Sala das Sessões, 4 de março de 2014, Guilherme Voig Júnior, vereador. Indicação número 123 de 2014, que seja viabilizado o conserto das luminárias da rua Tupiniquim, bairro Araponguinhas, por estas estarem queimadas ou com mau contato, por se tratar de uma rua em que muitos trabalhadores a usam à noite e de madrugada para se deslocarem ao local de seu trabalho, necessitam urgente desta iluminação por conta da própria segurança. Sala das Sessões, 4 de março de 2014, Guilherme Voig Júnior, vereador. Indicação número 124 de 2014, que seja viabilizada com a maior brevidade possível a implantação de 2 pontos de ônibus dentro dos padrões habituais, na rua Blumenau, bairro dos Estados, nas imediações do número 1652, nos 2 sentidos da via. Sala das Sessões, 4 de março de 2014, Valdemar Gebauer, vereador. Indicação número 125 de 2014. O bairro dos Estados tem carência de área de lazer. Que seja destacada uma praça da saúde junto à Associação de Moradores. Há exemplos das já existentes nos bairros Araponguinhas, Capitais e Nações. Sala das Sessões, 4 de março de 2014, Valdemar Gebauer, vereador. Indicação número 126 de 2014. Que seja destinada, através de concessão real de uso, a área de terras de domínio do município para a Associação de Moradores do Bairro das Nações para a implantação de um campo de futebol oficial no bairro, pois tem tradição e não possuem espaço físico para a realização deste sonho da comunidade. Sala das Sessões, 4 de março de 2014, Valdemar Gebauer, vereador. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Conceda a palavra ao nobre vereador Guilherme Voig Júnior. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar os demais membros da mesa diretora, bem como os nobres pares vereadores. Também quero fazer menção aqui e cumprimentar aos suplentes a vereador, João Szymanski. Não sei se tem mais alguém aí, creio que não. Nosso diretor da Câmara, a imprensa, que sempre se faz presente. Também um ilustre senhor Davi Buzarello, que é o elo na Câmara Legislativa em Florianópolis, que se faz presente, aos presidentes de bairro, que é o MESH, também, agora me fugiu, desculpa, o nome aqui do Bairro das Nações, o Fabrício sabe muito bem, mas enfim, sejam bem-vindos. E ao público em geral, que nos prestigia nessa noite, bem como aos nossos colaboradores e também aos internautas que nos acompanham nos seus lares. Inicialmente, senhor presidente, me manifestei na sessão passada sobre a rua Papanduva, no bairro Quintino, onde houve aquela reclamação da pavimentação mal feita, principalmente dos meio-fio mal colocados, e estive lá já no início dessa semana, onde ainda na semana que passou foi concluído o serviço dos meio-fio e também da própria pavimentação asfáltica, onde agora foi totalmente revitalizada, consertada aqueles serviços mal feitos que ali tinham feito aquela empreiteira que estava fazendo. Então, quero aqui parabenizar o Executivo, o setor de obras. Por coincidência, acabei passando por lá hoje, acabei vistoriando lá o local também,
e acabei constatando também que fizeram a regularização ali dos meios-fios, enfim, está tudo certo. Obrigado, vereador Douglas. E por isso temos que agradecer ao setor de obras pela competência deles de estar lá fiscalizando e mandando consertar, porque realmente o serviço que foi feito uma vergonha. Então, setor de obras ali com Orley, com... Inclusive um deles, o Adilson Mesh, né, que está presente aí hoje na sessão. Inclusive hoje estive visitando com o Mesh, Associação Bairro Vila Guilherme, que estão fazendo um fantástico trabalho, ele na frente da associação lá como presidente, e sempre tem nos atendido muito bem, principalmente nas iluminações de ruas, onde a gente tem constatado assim várias ruas, várias avenidas com iluminação precária, com iluminação queimada. E o mestre tem nos atendido muito bem, não porque o senhor está aqui, mas nós sempre usamos a tribuna aqui para parabenizar o serviço quando é bem feito. Então, parabéns. Senhor presidente, quanto às minhas duas indicações, que não vou tomar muito tempo, elas são autoexplicativas, que seria patrolar e macadamizar a rua Tupiniquim, pois ela está muito danificada e precisa ser feito os consertos. Essa indicação número 122 a 123, que seja viabilizado o conserto das luminárias da rua Tupiniquim. Já comentei isso até hoje com o próprio Mesh, que faz esse tipo de trabalho. Então, na minha frente ele já pegou e já ligou para o setor lá, para eles passarem a consertar. Vamos aguardar que hoje ou amanhã, ou mais tardar essa semana, seja feito esse serviço. Mesmo porque lá é um lugar muito escuro, sem iluminação, não tem casas e muitas senhoras, muitas mulheres passam por lá para ir ao seu trabalho e alunos também que usam aquela avenida ou aquela estrada. Então precisa ser iluminado. Também vou falar aqui sobre o requerimento, depois eu vou me pronunciar aí, número 20, que eu peço por qual razão ainda não foi entregue o complexo esportivo. Mas quanto a isso eu vou depois me pronunciar quando for lido o requerimento número 20. Obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao nobre vereador Fabrício Dal Castagna. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento os demais vereadores, ao público presente, ao meu amigo Davi Bozarello, tem um cargo muito importante a nível estadual, trabalha na bancada, na secretaria da liderança do governo, lá na Assembleia. Obrigado pela presença. Aos demais autoridades, em especial a minha família que se faz presente hoje, meu primo, como é que chama? Compadre? Comadre é a mulher, compadre, e a minha esposa que se faz presente. Senhor presidente, primeiramente, vereador Raimar, estamos juntos, tomara que a sua filha passe por esse momento difícil. A gente sabe o quanto é difícil ter uma doença na família, e o senhor se faz vereador hoje justamente pelo seu envolvimento na saúde. Sua história na saúde nesse município é muito bonita, inclusive a minha esposa e a família dela é muito grata pelos seus trabalhos desenvolvidos na Secretaria de Saúde. Então, do fundo do meu coração, e tenho certeza que é a visão de todos os vereadores aqui, torcemos muito. Se tem alguém que merece tudo de bom aí em relacionado à saúde, é o senhor e a sua esposa, que também se faz presente. Estive na Alesc na semana passada, dia 27, e aí, meu amigo Tuti, demorou 26 anos para o PMDB assumir a presidência da Alesc, e aí durou não deu bem 2 meses, e tiraram o bigodudo do Titon. Vamos ver se ele volta, né? A via judicial, o PMDB está meio preocupante, né, porque Bauer é prefeito sendo cassado, é presidente de assembleia, não? Vamos ver o que está acontecendo aí, né? Mas eu quero crer que vai voltar, até porque, pelo que a gente viu lá, não é o motivo suficiente para a retirada, assim como vai acontecer em Pomerode também. Mas o motivo especial que me levou, senhor presidente, a Florianópolis foi o Hospital Oase. E aí tinha essa questão de R$1.250.000.
É 250. 1.250.000 para vários projetos. E aí eu fiz questão de falar isso tanto para a secretária e depois para o Acélio Casagrande, que nos atendeu também, que só será possível a implantação da UTI no município se viesse recursos para serem feitas coisas anteriores. Como, por exemplo, aí o meu amigo Gebauer está me dando mais moral do que eu mereço. Eu não tenho nada a ver com o tomógrafo de Indaial, até porque em Timbó ainda não tem espaço público, não tem um espaço adequado feito. Mas o espaço precisa ser terminado e parte desse recurso é para isso. E aí, após essa reunião lá já passo para o senhor. Depois, Eu só quero Sim. ratificar que o projeto está pronto. Indaial não tinha projeto. Sim, claro. O projeto já está pronto e aprovado pela vigilância, o que é muito importante. Após a reunião na Secretaria de Saúde, a equipe gestora do Hospital ASE, acompanhados do Dr. Paulo, que faz parte do hospital, me foge, ele é o que é? Diretor técnico do hospital, estiveram lá na Assembleia, onde nós conversamos e o deputado vai se comprometer a tentar trazer um tomógrafo e um autoclave, que o senhor sabe que está queimado, está em situação precária desde o ano passado, é um aparelho que custa mais de R$100.000, e aí a gente precisa desse equipamento com uma certa urgência. Tanto a secretária quanto o assessor, o vice lá da secretaria, garantem que o recurso vai vir e vai vir em 3 partes. Meu amigo presidente, eu queria que a coisa fosse tão fácil, né? No mundo da política eu só acredito vendo. Vamos torcer que isso aconteça. O deputado Aldo foi muito sincero, e eu gosto de ser sincero também, vocês me conhecem. Não tenho tanta fé como a tem a dona secretária Tânia. Vamos fazer muita pressão, muita cobrança, e vamos torcer que a coisa de fato aconteça como assim foi dito. Mas também não me surpreenderia se não viesse o valor ou se ele demorasse para vir. Tá? Vamos ser bem sinceros também. Também falei com o deputado Aldo sobre a questão dos bombeiros. Os 3 quartéis que estão sendo feitos, aliás, o Tenente Daminelli, né, vai ser homenageado nessa casa. Parabéns, Tuti, isso é essencial. O Tenente Daminelli merece todos os aplausos. O Benedito Novo, Rio dos Cedros e Timbó precisam de recursos para terminar algumas coisas, para ficar totalmente pronto. E esses recursos nós estamos tentando. E também o vereador Gebauer, acho que me fez o pedido lá na rua, não, o Rubão, da rua Silésia, né, pedindo ponto de ônibus. Solicitei de novo que o deputado vá no DEINFRA e exija aí que seja feito os reparos nos acostamentos, que foi prometido também. Então seria isso, em relação à viagem a Florianópolis. Espero que realmente as coisas venham a acontecer para o bem da nossa cidade. No dia 28/2, eu estive no CAPES, uma palestra sobre questão dos moradores de rua. Esteve presente membros do CAPES, do CREAS e do NASF. E outras pessoas que se fizeram presentes para discutir a questão dos moradores de rua. Como proceder, as causas. Na verdade, é uma reunião interdisciplinar, intersetorial, para tentar buscar alternativas. E aí, Douglas, que ligado à igreja, assim como o Tuti, vocês sabem que é um problema grande. E, infelizmente, as pessoas que acabam caindo no mundo aí de desgraças, vamos colocar dessa forma, e acabam perdendo parte do vínculo com a família, o vínculo econômico, acabam se colocando numa situação difícil. E aí o Tuti sabe disso, eu já procurei o Tuti algumas vezes, tentando achar uma solução de internação. A maioria das famílias querem internar o paciente, e a gente sabe que é complicado e problemático. Nossa lei é complicada, nossas instituições são poucas, e felizmente as igrejas fazem um trabalho importante nesse sentido. E, não sei se é disso que você vai falar, Tuti, mas inclusive eu sei que o senhor está à frente daquela questão de criar aqui em Timbó um espaço para esse tipo de cuidados. Por favor, meu amigo. Obrigado pelo espaço, vereador Fabrício. É uma questão que nós estamos já envolvidos, 5º ano com essa questão de dependentes químicos. Tem o deputado Ismael, que é do partido do vereador
Chinha e do vereador Raimar, que é do PSD, mas ele nunca mediu esforços. Inclusive, nós encaminhamos várias pessoas para a clínica dele em Florianópolis e também em Blumenau. Gratuitamente. Gratuitamente, sempre lembrando isso, gratuitamente. Isso é uma associação que ela é vinculada à Assembleia de Deus, mas nós não falamos isso que é da Assembleia de Deus. É uma associação e nós atendemos, seja eles irmãos católicos, irmãos luteranos, irmãos evangélicos, independente de quem precisa. E nós temos atendido muitas pessoas também aqui para Rodeio, onde tem uma casa de recuperação, em Joinville e agora principalmente em Ibirama. Só para de repente situar, esses moradores de rua nossos aqui de Timbó, que praticamente são 4, os mesmos 4. Nós já levamos eles 2 vezes, os 4, botamos no carro, levamos lá. Tipo, quarta-feira, na sexta já estavam de volta a pé. Vieram embora a pé, né? Só para Vieram embora a pé. Mas assim, esses a gente até releva, porque sabe da situação deles, mas a gente, quando se precisar e quiser ter boa vontade, levamos de novo. Quem sabe uma hora dessa, realmente, eles tomem consciência e tem solução. Mas o que mais assim a gente vê e tem presenciado, famílias dilaceradas, famílias destruídas, o pai drogado, o pai viciado, o filho viciado, a mãe viciada, e essas pessoas nós também encaminhamos. E muitas vezes, para nossa surpresa, pessoas assim, jovens, que a gente tem encaminhado, querem ir, porque é o primeiro fundamento, a pessoa tem que querer ir, nós não levamos ninguém forçado, quer ir, nós vamos te ajudar. E nós temos feito isso, mas o que mais nos surpreende é que eles estão lá uma semana, um mês, alguns aguentam, e vêm embora, não aguentam, eles não conseguem se recuperar, não querem se recuperar. Na verdade, vão para lá querendo se recuperar, mas saem de lá fugido e não querem. Isso assim, inúmeras pessoas de famílias assim, que vocês, às vezes, nós, no convívio dia a dia, a gente não imagina o que está acontecendo. E nós estamos com essa associação já em Timbó, registrada também, nós só estamos aguardando um local e parcerias, porque para nós conseguirmos um local aqui em Timbó, o mínimo que a gente conseguir é um valor de R$ 1.500 mensais, o aluguel, mas não é só isso, tem o custo, tem as pessoas que ficam lá, precisam ser atendidas, tem despesas. E nós estamos buscando parceria e até então não achamos ainda. Mas creio que assim que as portas se abrirem, nós já vamos estar com espaço e vamos atender o nosso povo aqui mesmo em Timbó. Obrigado, vereador Fabrício. Tuti, está aí, inclusive, presidente, a equipe do CRAS, não é CRAS, o CAPES, desculpa, tanta sigla, o CAPES solicitou um espaço para virem aqui. Então vamos fazer um requerimento solicitando a vinda deles para falar, explicando exatamente o que é, como é que funciona. E aí eu convido a todos os vereadores a assinar. Vamos fazer na semana que vem para que eles escolham, a gente escolha uma data para que eles venham até aqui explicar esse trabalho tão bonito. Principalmente o álcool, né? O que mais me chamou a atenção assim, a quantidade de problema com o álcool, que vamos colocar dessa forma, uma droga lícita. Esse é o maior problema. Vereador, permita Sim. uma parte, só para acrescentar. Claro. Timbó tem 4 moradores de rua. Curitiba, estive lá com o secretário de Desenvolvimento Social. Curitiba, 4.000 pessoas moradores de rua. Não, inclusive, desculpa, vereador, me falhou a memória. O senhor foi secretário da assistência durante aí, alguns meses, talvez até volte a ocupar por ter desempenhado um bom papel lá. Me desculpa, me fugiu a memória, tá? Só para terminar, presidente, já passou o tempo, eu sei. As minhas indicações, rapidamente, em relação ao Cedrinho, pede-se que o ônibus leve as crianças até ali dentro. Isso daria uma ampliação de cerca de 2 quilômetros para o ônibus fazer. Tá? Tem vários pais preocupados, principalmente por causa das meninas, né, que se utilizam do ônibus. Seria interessante entrar em contato aí com a Lancatur. Convido a todos os vereadores, agora já que a Câmara está instalada aí no Bairro das Nações, e o pessoal do Bairro das Nações que está aí, os nossos membros da associação vão poder falar isso para mim, né, Paulinho? Paulinho gosta muito de mim. Paulinho.
O Paulinho é o seguinte, aqui convido vocês a vir pela Rua Alasca, para vir para a Câmara, quando chegar no cruzamento com a Oscar Pisque, atravessar por ali e vir pela Rua Áustria para vir para cá. Vocês vão ver o perigo que é aquele cruzamento. É o 5º ano seguido que eu faço indicação, solicitando algum estudo de engenharia de tráfego naquela localidade. Precisa ser tomada uma providência urgente. Líder do governo, por favor, eu sei que o senhor é um elo até mais forte aí, relacionado ao número 117. E a última aí, a Rua Duque de Caxias, também tem vários problemas ali por causa do centro comercial. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Concedo a palavra ao nobre vereador John Adriano Schwartz. Cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, público aqui presente. Quero aqui fazer alguns comentários referentes às indicações. De número 113, referente ao calçamento ali da Rua Groenlândia, onde o morador veio me procurar neste domingo. E eu fui averiguar o fato ontem de manhã, onde que provavelmente deve ter dado uma infiltração na tubulação e onde que uma boa parte do calçamento ele cedeu. E além disso, também no meio da via, existem vários pontos onde que o calçamento cedeu e com isso causando um enorme perigo, principalmente para quem passa de moto ou, no caso, de bicicleta ali, às vezes não vendo esses buracos, podendo ocasionar acidente. Então, esse seria um pedido aqui referente ao bairro das Nações. Também, mais uma vez, volto aqui solicitar referente ao conserto das calçadas no bairro Pomerana. Foi feito em 2010, né? Um pouquinho antes da eleição, ali o asfaltamento da Rua Pomeranas, onde que vários pontos foram danificadas calçadas. Vereador, 2012. 2012, isso. E nesses pontos, alguns no final do ano passado, até pelo fato de a gente várias vezes ter feito esse pedido, foram consertados. Mais ainda, há uns 3 a 4 pontos onde que não foi feito esses reparos ainda. Ali, da altura do Salão Tesc, em frente, que até um terreno ali do seu João Tisne, ali também, que foi danificado totalmente a calçada, e também mais alguns pontos dali para frente. Também sobre a questão de uma colocação de uma tubulação maior, ou de repente uma galeria, eu imagino que o Douglas também é sabedor desse problema, ali na residência do seu Frons, ali, em dias de chuva e fortes temporais, muitas vezes acaba até invadindo o terreno dele e a própria casa muitas vezes também. Então é um pedido que eu já fiz no ano passado, estou reiterando, e pelo que eu hoje passei no local, semana passada fiz uma solicitação também que fosse feita a limpeza das ruas, da rua da Tifa Nardelli. Acho que começaram os trabalhos ontem, pelo que eu vi. Quero agradecer também por isso. E talvez já que estão trabalhando nesse local, de repente de ver se já dá para solucionar esse fato também, para não causar mais problema para aquela família. Então, dessa forma, o líder de governo, até o Douglas, peço também, de repente, uma ajuda para que a gente consiga realizar essa obra. E também, rapidamente, falar aqui, referente do ponto de ônibus ali no bairro Tirureses, ali, de frente ao condomínio residencial Espásia, no Jardim Tirureses. Inclusive, o Fabrício fez uma indicação no ano passado nesse sentido, mas também foi solicitado para mim, mas então, ano passado, eu não consegui mais fazer esse pedido, porque até tanto o Fabrício já tinha o feito, né?
E também é uma solicitação de clientes que eu tenho, que moram naquela localidade, e eles enfrentam essa dificuldade de não ter o ponto de ônibus, sendo que são 128, mais de 120 apartamentos, então o fluxo é intenso e os moradores pedem, então, que seja avaliado essa possibilidade para que seja implantado esse ponto de ônibus. Quero aqui também fazer um pedido especial, aproveitando a presença do Secretaria de Obras, o MESH. Há 2 semanas eu fiz um pedido para que fosse verificado a iluminação do bairro Mude todo, em si, tanto a Mude Central como a Mude Alta, e final de semana eu passei no local e até no momento ainda não foi feito. Já passaram 2 semanas, então eu peço que vejam essa possibilidade o quanto antes para que seja resolvido esse problema naquela localidade, porque há vários pontos onde que estão totalmente às escuras lá. Seria isso, muito obrigado. Conceda a palavra ao nobre vereador Valdemar Gebauer. Cumprimentando o senhor presidente, mesa diretora, nobres pares vereadores, suplente vereadores, João Szymanski, o vereador Ito também que está presente, aos ex-vereadores também, nosso abraço, ao MESH, que é presidente da Associação de Moradores da Vila Guilherme, também ao Márcio Berg, que está nos honrando com a valiosa presença, Mércio Barco, né? E também ao Paulinho Vicentani, que é da Associação de Moradores, e também ao Sérgio Hoffmann, que é o tesoureiro da associação, diretor da Câmara, a imprensa, nobres, distinta plateia, caros internautas. Com relação às indicações, a 124, nós temos um problema na Rua Blumenau, por ser uma via com bastante fluxo de pessoas e trânsito pesado. Nas imediações do Mercado Guedes, há necessidade de nós termos 2 pontos de ônibus padronizados, porque as pessoas ficam no tempo lá, sol e chuva, e há necessidade de termos 2 abrigos para que as pessoas tenham condições de se proteger do tempo. Indicação 125, com relação à Praça da Saúde, no bairro dos Estados, também já amplamente divulgado. Há necessidade de nós termos uma área de lazer no bairro dos Estados também. No bairro Araponias nós já temos, no bairro das Nações temos e no bairro dos Capitais também. Então, a ideia seria lá na própria Associação de Moradores, porque nós não temos nenhuma área livre dentro do próprio bairro, para que pudéssemos implantar uma praça de saúde. Então, estamos solicitando para que o município instale uma área de lazer, uma praça da saúde no bairro dos Estados também. Com relação à indicação 126, os moradores da Associação do Bairro das Nações, eles pedem a concessão de uso de uma área de terras para implantar um campo de futebol. Praticamente todos os bairros têm e o Bairro das Nações não tem. Eles têm o Clube Atlético Bairro das Nações, que sempre representa o nosso município, e também nos jogos de futebol de campo. Eles também clamam para que o município ceda uma área de terras para que eles possam implantar no Bairro das Nações um campo de futebol oficial, para poder atender a comunidade e também ceder propriamente para a Fundação Municipal de Esportes, para também participar nos campeonatos municipais. E deixar registrado hoje, nobres vereadores, dia 4 de março, uma data muito importante para o município de Timbó. Dia 4 de março de 1989,
foi fundado em Timbó o Jornal do Médio Vale. Hoje completa exatamente 25 anos. Eu acho que é um jornal de grande circulação. Temos os outros jornais também, o Jornal Cidade e o Café Impresso, que também prestam seus serviços comunitários, tanto as rádios no nosso município. Mas o Jornal do Médio Vale, ele se firmou. Eu me lembro da primeira edição que nós, na FINUT, nós temos, a FINUT completou agora, dia 1º de março, 43 anos, tendo na presidência o Kurt Donner. A FINUT tem todos os jornais que circularam em Timbó e no Médio Vale do Itajaí, a partir do número 1. É um arquivo histórico que nós temos na FINUT e, graças ao Jornal do Médio Vale, nós também recebemos uma coleção de volumes encadernados, dos primeiros jornais até o número 200 e o 300, não me lembro. Todos os jornais, desde o número 1, nós temos encadernados e estão disponíveis na FINUT para consulta e pesquisas da comunidade timboense. Do mesmo modo, o Jornal do Médio Vale também cedeu para a Fundação Cultural de Timbó um jogo também de volumes encadernados para o arquivo histórico. Então, eu acho que é de suma importância, porque se um dia houver uma catástrofe, tiver um incêndio, pelo menos temos condições de termos algum exemplar para contar a história do município. Eu quero deixar aqui um voto de louvor e os parabéns ao editor-jornal do Médio Vale, o Sr. Evandro Lois, pelos 25 anos. Ele, na época, tinha 19 anos, e eu acho que foi um cara batalhador, porque a primeira edição ela era mimeografada, e hoje está aí, forte, e ela se consolidou no Médio Vale do Itajaí. Então, eu quero deixar os parabéns ao Jornal do Médio Vale e também a toda a sua equipe, que são mais de 20 pessoas, a todos os seus colaboradores, e também ao JMTV, que também está aí ajudando a comunidade a divulgar os acontecimentos da nossa cidade e da nossa região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Conceda a palavra ao nobre vereador Douglas Marchetti. Boa noite, senhor presidente, Jorge, vice-presidente Rubens, demais vereadores. Quero cumprimentar também os suplentes aqui presentes, senhor João Chimansky, o Ito e a toda a plateia aqui presente, inclusive o MESH, que é da Secretaria de Obras, também diretor desta casa, se enquanto se faz presente, e o vereador Davi Buzarello, hoje trabalhando na bancada do PMDB do Estado. Senhor presidente, que me traz às tribunas são alguns assuntos bastante breves. Um deles relacionado a um projeto que aportou nesta casa, projeto de lei complementar número 2, que no ano passado, inclusive, eu e o vereador Rubens estivemos visitando alguns terrenos, na qual seriam possivelmente permutados para a construção dos últimos dois postos de saúde que estariam saindo do aluguel do padre Martin Stein e do bairro Imigrantes. E, felizmente, esse projeto foi distribuído na sessão de hoje e possivelmente deve ser aprovado, tendo aí, então, a permuta dos imóveis para que possamos construir, aí o Executivo possa construir os últimos 2 postos de saúde que vão sair do aluguel, tendo, então, a grande maioria, quase todos os imóveis públicos em locais próprios. Esses são os últimos 2 postos de saúde que ainda se encontram no aluguel. E o projeto está nessa casa, então, para ser aprovado, sendo que, uma vez sendo aprovado, deverá ser encaminhado o recurso para a construção desses 2 postos de saúde. Vereador Fabrício, o senhor colocou aqui algumas questões relacionadas ao tomógrafo, à saúde, enfim. Eu tinha um assunto para comentar nesta tribuna, relacionado, inclusive, ao tomógrafo. Foi dito aqui nesta casa, na sessão passada, isso já era sabedor de todos os vereadores da comunidade, de que recentemente, ou não tão recente assim, foi entregue um tomógrafo à cidade de Indaial, e sabemos nós que esse tomógrafo está lá desativado, está lá encaixotado, como dizem, né? Está paralisado, da maneira que foi entregue, e lá ele se encontra. Desta forma, eu estava propondo uma moção de apelo ao governo do Estado para que este tomógrafo fosse destinado à cidade de Timbó, sendo que possivelmente aqui ele teria
muito em breve, a sua utilização de forma adequada, sendo que é um aparelho, um equipamento imprescindível para a saúde. De vez que ele está lá em Indaial paralisado, ele possa ser destinado a Timbó, para que possivelmente, futuramente, quando Indaial estiver apto a recebê-lo, receba um novo tomógrafo. E da mesma forma, encaminhando essa moção de apelo, encaminhamos também ofícios ao nosso deputado. Eu acabei providenciando junto à assessoria desta casa ofícios para encaminhar à bancada do PP, junto com o vereador Valdemar Guebor e o vereador Jorge, para que os nossos deputados da bancada do PP, e assim também solicito aos demais vereadores, para que os deputados da bancada do PSDB, do PT, do PSD, do PMDB, para que também se engajem nesse empenho, para que este tomógrafo seja destinado. Senhor Douglas, perfeito, ótima ideia. Quero até dizer que não tem problema nenhum. Só penso que, para não criar um mal-estar, talvez, com o Hospital Beatriz Ramos, que atende muitos timboenses, inclusive minha família, minha sogra foi atendida esses dias lá, por questão de ortopedia. Para não criar um mal-estar, seria interessante nós dividirmos as coisas, porque eles têm a questão da UTI, que não está funcionando, já fazem 12 anos, e a questão do tomógrafo faz parte, mas não necessariamente vai ter que ter UTI para funcionar o tomógrafo. Então, seria interessante nós pedirmos, ou fazer um requerimento, ou alguém ir lá visitar o Beatriz Ramos, até posso ir eu, para saber se realmente eles não vão utilizar isso logo ou este ano, porque realmente hoje o conhecimento que eu tenho é que ele está parado. Mas vai criar um constrangimento se por acaso mês que vem eles vão estar usando. Até onde eu sei, né, eles não têm plano. Eu solicitei que a assessoria levantasse essas informações, Perfeito. inclusive com relação ao alvará, que existe uma informação que eu não vou nem colocar aqui na Isso, para nós nos calçarmos para ter justificação. Perfeito, Douglas. Essas situações todas, para que possivelmente nós possamos então fazer isso. E, tendo em vista que eu não tinha informação de que o senhor estava com a secretária cobrando também com relação ao tomógrafo. E também quero aproveitar aqui e lhe perguntar se por acaso foi comentado com relação ao repasse financeiro aos hospitais de Santa Catarina, tendo em vista que o Richard, quando esteve na tribuna, colocou essa situação que desde novembro do ano passado o governador do estado não repassa o devido valor aos hospitais do estado, inclusive ao Hospital Oase da nossa cidade. Foi cobrado, não por mim, foi cobrado pelo próprio Richard. E a promessa, o que foi dito lá, que vai ser empenhado a partir de março e abril, para ser sanada essa dívida. Se vai ser de fato, não sei. Essa é uma ação, inclusive, do vereador Marcelo, me antecipei aqui, Marcelo, conversei contigo antes, também para, da mesma forma, encaminharmos uma moção de apelo e ofício aos nossos deputados para que se empenhem o máximo, porque é difícil o hospital se manter com recursos próprios ou apenas do município. Esse recurso que vem do Estado, ele é muito proveitoso e, infelizmente, desde o mês de novembro não está sendo repassado. Permite uma parte, vereador. O governo federal repassou para o Estado. E o Estado não repassou até aos municípios. A partir de novembro. Exatamente. E desde novembro o Hospital Oase e os demais hospitais não estão recebendo a cota de participação. Então, eu acho que alguma coisa tem que ser feito oficialmente para que os hospitais não sofram como aqueles 12 ou 13 hospitais que já fecharam na nossa região, na microrregião, no Vale do Itajaí, por falta de recursos. Então, eu acho que é humanamente impossível o município, o próprio hospital, bancar os recursos, tendo em vista que já foi depositado na conta do governo do Estado e não há esse repasse para os municípios. Exato, essa é a informação que nós temos. Uma parte também, vereador, só para a título de informação, o senhor teria, de repente, para nós informar se mais hospitais que não estão recebendo isso ou só a nossa região aqui? O Estado? Todos os hospitais do Estado. Estado. Porque fica difícil, né, se o governo federal... O Estado não está repassando isso para os hospitais. Creio que nós, sim, podemos levarmos esses ofícios aos nossos deputados e cobrarmos isso também, ajudando assim de uma forma, se isso é viável, se isso é importante. Eu acredito que tudo que
que se faz, acredito que colabora de uma certa forma para que cobre o governo, né? De uma certa forma, para que ele cumpra com as suas legais obrigações. Já que eu estou com a palavra, eu vou sair um pouquinho da pauta, só lembrando que nós cumprimentamos as demais autoridades, e está também entre nós o ex-vereador Luiz Schuster, que nós acabamos esquecendo de cumprimentar. Certo, exatamente. Inclusive, nós tínhamos a informação, até o Gebauer esteve junto, o Jorge, no ano passado, né? Ano passado nós estivemos com o Juarez Ponticelli. Na oportunidade era presidente da Leste, que se tornou presidente novamente após o afastamento de Romildo Titão, que bem possivelmente estaremos juntos, né? PSD, PMDB, PP, quem sabe, por ironia do destino, vamos fazer campanha junto aí, né? E vereador Fabrício, vereador John, essa é a política. Eu já faço campanha possível antecipada, vamos te abraçar de uma vez. Então, e nós tivemos lá a informação de que 180 hospitais estavam fechando as portas no estado de Santa Catarina. Isso é um número alarmante, né? E depois que o Richard colocou essa informação aqui, que desde novembro não é repassado o recurso que vem do governo federal, muito bem dito pelo vereador, não entrei nessa questão, mas é um dinheiro que está no governo do estado que não foi repassado, isso se torna mais alarmante ainda. E o Richard colocou aqui na tribuna, inclusive, de que citou alguns hospitais, hoje São João Batista, algumas cidades, que os hospitais estão fecharam agora, recentemente. Então, isso é preocupante, realmente. Não só se preocupando com o nosso hospital aqui, da nossa cidade, mas se preocupando com a saúde do nosso estado. Então, eu acho que caberia sim uma moção de apelo, vereador Tutti. Caberia sim ofícios encaminhados aos nossos deputados. Eu acho que esse é o nosso dever e essa é a nossa obrigação. E eu acho que é o que nos cabe. Mediante essa situação, é o que nos cabe. Então, dessa forma, é o que devemos fazer. Ou, muito bem como fez o vereador Fabrício também, indo a Florianópolis, em audiência. É dessa forma que nós temos uma maneira que temos de cobrar do governo do estado as suas ações. E só para finalizar, eu acabei recebendo aqui o jornal A Cidade, e tem uma matéria aqui que infelizmente rodou o mundo, e é uma matéria triste realmente para o nosso país, politicamente falando. Como diz Joaquim Barbosa, esta é uma tarde triste para o STF, ou seja, a absolvição do mensalão na última quinta-feira, dia 26. Ele diz aqui, esta é uma tarde triste para o Supremo Tribunal Federal, porque com argumentos pífios foi reformada, foi jogada por terra, extirpada do mundo jurídico, uma decisão plenária sólida, extremamente bem fundamentada, que foi aquela tomada por este plenário no segundo semestre de 2012, quando condenou o mensalão, e agora, infelizmente, foi absolvido. Fica aí um sentimento de impunidade no nosso país, um sentimento de que as coisas, quando parecem que tendem a melhorar, acabam caindo nessa situação e acabam deixando o nosso país com esse sentimento de impunidade, um sentimento de que realmente a coisa, no português claro, não funciona, partindo do Supremo Tribunal Federal, do órgão máximo do nosso país. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Conceda a palavra ao nobre vereador Marcelo Luiz Ferrari. Cumprimentando o presidente, vereador Jorge Krieger, cumprimento o vereador Douglas, secretário da mesa, o vereador Rubens, vice-presidente, os demais vereadores. Cumprimento também aqui a comunidade, os presidentes de associação de bairro se fazem presentes, ao diretor da casa, doutor Genésio, aos suplentes de vereadores, seu João, ao Ito, e também aos ex-vereadores Luiz Schuster e Davi Buzarello. Bem, o que me traz à tribuna, não utilizarei a palavra como líder de governo, porque é uma questão, digamos que até pessoal, essa minha fala que vai prosseguir. É referente ao que o vereador Fabrício, daqui a pouco, como líder de partido, colocará em tela, que é o pedido de CPI. Então, o vereador Fabrício é prova, o vereador Chinha é prova disso. Conversei, fui procurado por eles e conversei pessoalmente com eles, e sou a favor da verdade,
dos esclarecimentos, como todos os vereadores nessa casa, eu penso que assim o farão. Só que eu sou contra a politicagem que ronda toda essa situação. Então, eu recebi agora há pouco em mãos um e-mail e farei a leitura de quem passou esse e-mail, até porque a tribuna aqui da Câmara de Vereadores é livre e essa pessoa pode utilizar a tribuna para rebater todos os dados que eu estarei repassando aqui. Então, senhor Raulino, o senhor passou um e-mail aos filiados do PSD, dizendo: sou totalmente contra, e vou dizer novamente, não estou aqui para fazer politicagem, nunca usei, os meus amigos vereadores aqui, independente de partido, sabem disso, nunca utilizei a tribuna para fazer politicagem. Sou contra algumas instituições do governo, que a maioria de vocês também, até por ocasião de partido, são, mas não o publicam. Então, o senhor passou um e-mail, senhor Raulino, dizendo que hoje teria abertura da CPI. Não farei a leitura total deste e-mail, porque além de erros de ortografia, tem erros também de tramitação e regimento interno aqui da Câmara de Vereadores. Mas o senhor inicia esse texto: como já é de conhecimento da maioria dos timboenses, aconteceram irregularidades administrativas no uso irresponsável e leviano dos telefones da Câmara de Vereadores no ano de 2013, da qual eu fazia parte da mesa diretora. Eu era vice-presidente. Continuando o texto, diz: porém, várias manobras foram realizadas para que também este fato não fosse levado à luz da verdade e transparência. Então, eu gostaria que o senhor humildemente utilizasse a tribuna para falar quais manobras foram essas. Porque eu digitar um e-mail e passar para a comunidade é uma coisa. Vim falar o que realmente acontece, o senhor tem toda a obrigação de vir aqui justificar. Porque tem pessoas de bem aqui que fazem o trabalho para a comunidade, e isso é uma forma leviana e pejorativa de utilizar um e-mail, jogando as pessoas contra a comunidade, pessoas que querem o bem da comunidade, independente de partido político. Continuando, como um líder do PSD, quero convidar você e os demais filiados para juntos assistirmos à sessão ordinária da Câmara de Vereadores e com este nosso ato demonstrarmos para os vereadores e demais que estamos marcando presença e cobrando tal transparência dos atos e da utilização dos recursos públicos do nosso município. O senhor que é ligado a um deputado estadual, o senhor deveria estar fazendo a mesma situação contra a situação vergonhosa das obras públicas aqui da nossa região. Como exemplo, asfaltamento, exemplo, Ponte Pênsil. O senhor poderia ter se engajado da mesma forma, através de e-mail, quando nós pedimos para a comunidade assinar o nosso abaixo-assinado 190. Quando nós conseguimos 9.000 assinaturas e não tivemos tivemos a resposta sim, mas uma resposta, eu vou usar até a palavra esdrúxula, do governo do Estado. O senhor podia ter, nessa situação que os vereadores, tanto do PMDB como do PP, estão discutindo aqui quanto tomógrafo, do seu deputado, que é integrante do PSD e junto da bancada do governo do Estado. O senhor poderia trazer o governador do Estado para ver a situação da Polícia Militar, da qual ele só libera viaturas e não libera corpo, não libera pessoal. O nosso comandante está fazendo rodízio, trabalhando com 1 ou 2 funcionários, fora a situação das pessoas que irão entrar em baixa para a reserva esse ano. O senhor poderia trazer para a Polícia Civil, que vai se aposentar 3 pessoas nesse ano novamente. E também eu vou voltar a falar das obras de revitalização, da qual uma vergonha, Ponte Pênsil é outra vergonha, só às vezes que nós fomos cobrar. Então, e vou continuar mais uma parte do texto do senhor. É com grande frequência que nossos vereadores, o senhor está falando dos vereadores do PSD, são questionados em relação à sua postura e seu posicionamento em trabalho de vereador, sendo que esta cobrança é justa e normal. Mas estes mesmos vereadores precisam apoio, principalmente quando a maioria dos vereadores, o executivo e a própria mídia não queiram a verdade esclarecida. Outra parte leviana do senhor. O senhor tem que citar nomes, quem não quer que não seja esclarecido fatos. Porque até agora, salvo engano, foi utilizada essa situação dos telefones em agosto, setembro do ano passado, e só agora houve esse pedido. Então, não houve tramitação. Se algum dos vereadores quiserem se manifestar na minha fala, se houve alguma situação de interferência por parte da bancada, não houve. Vocês estão todos aí de testemunha. Então, o senhor tem que tomar cuidado quando o senhor faz esse tipo de interferência
e expõe as pessoas que querem trabalhar para a comunidade independente de partido político. E, por favor, se inscreva e utilize a tribuna livre para rebater meus dados que são aqui. Obrigado. Nesse momento, passamos ao pronunciamento das lideranças. Concedo a palavra ao líder de bancada do PMDB, vereador Fabrício Dal Castagni. Dispensando os cumprimentos iniciais, já foram feitos antes. Está um pouco quente aqui. Deixa eu esfriar um pouco. Seguinte, olha só. Eu estive, presidente, até o líder do governo, é o seguinte, eu não vi ainda o decreto da questão do IPTU, tá? Pelo que foi dito aqui por vocês, ele vai ser juntado 3 anos, e aí é repassado, é isso? É isso, né? Eu estive visitando o Hospital Oasi, conforme já disse nessa tribuna, e como eu falei, saí de lá até constrangido por algumas coisas, e uma das coisas, Douglas, que o Richard me mostrou foi lá o telhado da parte, obviamente superior, né, do espaço, que está bem mal, onde vai ser a tal da UTI. Seria de bom grado se nós conseguíssemos fazer projeto de lei para já ir repassando ou o valor total ou parte do recurso arrecadado com o IPTU para que fossem iniciadas as obras da UTI. Tá? Eu acho, Marcelo, que seria interessante se nós... Penso que até daria mais respaldo se este ano nós fizéssemos um projeto de lei. Agora, dia 10, vai terminar o prazo de pagamento, né? Que o senhor conseguiu, aí, junto aos sindicatos, ampliar. Não sei se totalmente, Tuti, mas de repente uma parte para que fosse feito já alguma obra que fosse ligada à UTI. E me parece que o telhado é uma situação interessante, porque realmente está feio. O Gebauer sabe disso, o Gebauer trabalha lá. Permite uma parte, vereador? Sim, por favor. Isso aí foi até assunto da reunião do Conselho Diretor do Hospital. Há necessidade de nós fazermos uma reforma urgente daquele telhado para já termos condições de abrigar a futura UTI. Eu acho que até é um apelo agora de reforçarmos para que as pessoas paguem o seu IPTU à vista, para que nós tenhamos recursos para poder repassar imediatamente para iniciarmos as obras. Que a inflação está aí, eu acho que o material de construção está aumentando. Eu acho que quanto mais tempo, mais cedo nós conseguimos usar os recursos, perfeito. Eu acho que o prefeito vai ser, ele vai atender o apelo do próprio hospital e da comunidade para que isso aconteça. Então eu acho que é um assunto que já foi tratado na última reunião do Conselho Diretor do Hospital Oasi, e eu acho que o prefeito vai ver com bons olhos essa ideia. Então, provavelmente, tenho certeza que todos vão votar a favor, né? Na verdade, não tinha, eu acho que já tem uma emenda ali destinada para a reforma dessa parte, né? O telhado. Talvez eu não, sinceramente, não sei dizer. Se eu me lembro, o Richard colocou alguma coisa aqui quando esteve aqui. É que eu cheguei atrasado. O primeiro e o segundo piso. Não, mas para o telhado não, porque ele me disse... Porque do primeiro e segundo piso foram 500 mil do Pisolati e do Esperidião a mim. Aí ele falou, no terceiro piso, que é onde tem a parte do telhado, existia uma emenda, não sei se era do Peninha, não? Não, o Peninha é o raio-x. Tem alguma emenda, eu acho. Mas não é não, tá, Douglas? Porque tanto que ele me disse, vai ser utilizado já o dinheiro que foi arrecadado esse ano e tal. Eu disse, olha, Richard, até onde eu sei, vai ser juntado 3 anos de dinheiro e aí é que é repassado. Até porque precisa de um projeto de lei aprovado na Casa Legislativa para poder se repassar. É nesse sentido, então. Vereador Marcelo? Vereador Fabrício, me permite uma parte? Claro. Na verdade, o senhor colocou na semana passada também que o senhor está buscando dinheiro junto aos deputados também. Eu acho que a maioria dos nossos vereadores assim está fazendo. Claro. Vereador Rubens, procuramos também o nosso deputado federal, Décio Lima, da qual ele na emenda dele, no orçamento impositivo, ele inseriu 150 mil destinado ao Hospital Oasi. Talvez, eu não tenho conhecimento total da emenda dele. Acho que é manutenção, tá? Compra de equipamentos, se eu não me engano. É só para equipamentos? Tá. Ele me mostrou também isso daí. Vereador Fabrício, só para ajudar, vai ter que vir um projeto do Executivo para essa casa. Nós não podemos...
porque o dinheiro ele não vai poder ser repassado diretamente também Exatamente. para o hospital. Vai ter que vir um projeto para essa casa, nós vamos aí aprová-lo certamente. Com certeza. Vereador Marcelo, também com o senhor dei uma ideia para o senhor semana passada, talvez seja a luz no fundo do túnel dessa história do ressoar aí. Vou transmitir aqui para ficar registrado. Não vejo solução. O ressoar fica não sei aonde, não sei quem é o responsável, é complicado, tem essa questão do Ministério Público, tomara que venha o promotor aqui até para esclarecer algumas coisas, mas talvez a saída, como que me parece que o município deu os terrenos, entrou a parte do município com os terrenos, que o município retome esses terrenos, derrube, pelo amor de Deus, aquelas 4 casas que estão lá para passar vergonha, para criar problemas, e pegue essas 8 famílias que não ganharam casas e coloque ela na fila ou na frente para receber aqueles 8 apartamentos dos 120 que vão ser feitos aí da Coab. É uma ideia, não sei se pode, se é legal, mas talvez seja uma solução. Infelizmente, não acredito em solução vinda do Instituto Ressoar, tá? Vereador Fabrício, até comentei na sessão passada contigo, após o término da sessão, a tua ideia é muito inteligente, é boa, vou levar essa ideia assim. Inclusive, na quinta-feira, um dos moradores, que é o senhor Ayrton Gessler, que perdeu a casa, eu acho que da família Gessler, lá na subida do Morro Azul ali, para vocês terem uma ideia, ele ainda está morando com os tios dessa casa que foi prometida. Então, eu penso que o promotor de justiça, como já usei a tribuna aqui, ele tem sim a obrigação de convocar essas 3 instituições. Caso ele não o faça, vou procurar outras medidas, porque o nosso povo foi enganado, foi recolhido dinheiro, foi utilizado imagens, é uma vergonha, e tudo isso ainda está ligado a uma empresa, né? O Instituto Ressoar é ligado à Rede Record, então utilizaram todas as imagens da catástrofe, recolheram dinheiro a nível nacional e, quiçá, mundial também, com doações, e essa promessa não ficou só para Timbó. O entorno, nossos municípios, desde Gaspar, Morro do Baú, toda essa nossa região aqui, eles não concluíram as obras, o que é um fato vergonhoso para nós, que a gente fica, digamos assim, com essa impotência de poder fazer alguma coisa por essa comunidade. Agora vamos se colocar no lugar dessas pessoas que estão sem as casas, perderam o terreno, porque o terreno não serve mais para nada, e além do tamanho da casa, a gente sabe qual é o tamanho, nem isso foi cumprido. Então é lamentável, mas eu vou até o fim nessa história. Obrigado. E aí agora o último assunto, senhor presidente, eu peço desculpa, acabou, vou passar os 5 minutos, né? Referente, o Marcelo já adiantou o assunto, é que eu, o vereador John Adriano Schwartz, o Chinha, e o vereador Raimar Haddad, entramos com um pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para analisar alguns números que nos assustam que ocorreram ano passado. E aí, Marcelo, assim, eu faço uma meia-culpa. Ano passado foi motivo, inclusive, de assunto de entrevista minha, quando eu estive em algumas rádios, e fui infeliz no momento que disse que estavam tentando fritar esse ou aquele que existia, até porque a coisa era muito nebulosa. Não se sabia certo o que era, o que não era, quem fez, quem não fez, o que foi, o que não foi. Então, esse ano, até por uma questão de cobrança da comunidade, de cobrança de várias pessoas que nos procuraram, inclusive veículos de imprensa, solicitando que nós, já que se fala tanto em transparência a nível nacional, a nível mundial, onde nós estamos em um momento de que a participação das pessoas seja mais efetivas, onde nós estamos aí à beira de uma nova guerra mundial, né? Preocupados, essa questão da Ucrânia aí, quem lê um pouquinho de história tem que se assustar. Estamos vendo 2 gigantes brigar de novo, a Rússia e os Estados Unidos, país democrático, onde o presidente teve que sair correndo, fugido da Ucrânia. Venezuela com problemas graves, o Brasil aí com essa Copa do Mundo vai ser provavelmente muito complicado. Então nós estamos num momento de mudança onde as pessoas questionam muito. Adentro aí das novas tecnologias fazem com que as pessoas saibam mais facilmente e rapidamente o que está acontecendo na nossa cidade e no nosso país. Nesse sentido, eu quero só, primeira transparência, não sei se as pessoas conseguem enxergar ali.
Mas não dá? Teria que apagar a luz aqui, talvez? Onde é que apaga a luz? Não, apaga tudo? Ah, não. Mas aí eu vou... Nós solicitamos a essa casa todas as contas telefônicas desde janeiro de 2012 até janeiro de 2013. Quero só ressaltar, todos aqui talvez paguem telefone, por exemplo, janeiro de 2012, a referência é dezembro de 2011. Se paga em janeiro, mas a referência é sempre o mês anterior. Mas em janeiro de 2012 foi pago pela Câmara de Timbó R$ 1.140. Em janeiro de 2013, R$ 863. Fevereiro de 2012, 872, fevereiro 864. A partir de março do ano passado é que começa a acontecer algumas mudanças. No março de 2012 se pagou R$ 1.094 e já em março de 2013 foram R$ 1.474. Em abril, de R$ 900 passou para R$ 1.285. Um acréscimo muito grande. Em maio, de 880 passou para 1.384. Em junho, de 960 para 1.341. Julho foi o ápice, de R$ 793, pulou para R$ 1.838. Em agosto, de 1.080 para 1.525. Setembro, outubro, novembro e dezembro ficou aí dentro da normalidade. Totalizou em 2012 R$ 11.229 em gasto e em janeiro e em 2013 R$ 14.092. Inclusive estourou aí a previsão orçamentária que era de 14 mil, teve-se que fazer uma suplementação. Não é só os valores, o valor até que não é um valor assim tão grande, mas como dizia o meu pai, não interessa se é 1 ou se é 1 milhão. Uma vez que você fez o erro, alguém vai ser prejudicado. Então não é o valor em si que nós estamos questionando aqui, principalmente os períodos em que foram feitas as ligações. Tem ligações feitas em sábado, em domingo, em feriado e 90% das ligações feitas para outro estado, principalmente o número que deu o valor mais grande aí, são feitas fora de horário de funcionamento dessa casa. Ou seja, ou no horário do meio-dia, ou depois das 17 horas, inclusive algumas aí até tarde da noite. O que nós queremos aqui, Marcelo, e aí a gente tem que tomar esse cuidado, e realmente quero registrar que em nenhum momento, nenhum vereador aqui chamou ou fez qualquer pressão, isso não ocorreu, isso tem que ser testemunha. O que nós queremos fazer é uma transparência. Fiquei sabendo hoje que a comissão já está formada, algumas pessoas aí até teve o convite para virem ver a votação, não vai ser votado em plenário, o pedido da CPI já foi aprovado pelo presidente, ele já deu despacho, até porque ele não teria o poder, se não me engano, de dizer que não, né? Já é um direito da minoria pedir a comissão, como é que se diz? Nascimento da comissão, e nesse sentido a comissão vai se dar de que forma? Ela vai ser convocada agora por proporcionalidade, um membro de cada bancada das que mais têm representatividade. Portanto, vai ser um do PP, um do PT e um do PSD. Ficarão de fora eu, do PMDB, por ser só um, e o vereador Tucci, por ser só um também do PSDB. Isso é o que diz aí o nosso regimento interno. Assim, ele está respeitando o mesmo princípio das comissões permanentes. Nesse sentido, presidente, quero solicitar a minha presença nessa comissão, se for possível, como a do vereador Tucci, mesmo que o regimento interno não a permita, por uma questão legal, assim é também as permanentes. Eu também só poderia fazer parte de uma, mas acabo fazendo parte de duas, num acordo que a gente fez aí. Teria que ver a legalidade, se isso pode ou não pode, né, se não vai ter problema, mas eu gostaria de fazer parte dessa CPI. Então, hoje eu não posso fazer parte, não porque eu não quero, mas porque legalmente eu não posso. Fica muito claro aqui, não é perseguição de ninguém, o que nós queremos é transparência. Temos que saber o porquê, talvez tenha motivos plausíveis, eu quero até acreditar que sim, para a utilização do espaço público em horários fora de funcionamento.
Então, peço que nos próximos, quem for fazer parte da comissão, que faça um trabalho bom, eficiente, cuidados com as palavras para evitar problemas como esse que o Marcelo levantou, e que a gente consiga esclarecer a verdade por detrás desses fatos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Nesse momento, passamos à ordem do dia. Item 1 da pauta, discussão única. Requerimento número 20/2014. Leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 20/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo-assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, combinado com o inciso 8º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município, seja submetido ao plenário após deliberação, oficie ao prefeito para que, quanto ao complexo esportivo, qual a razão por este ainda não ter sido inaugurado, tendo já sido concluído os serviços internos da estrutura, sendo que a parte externa ainda necessita de vários reparos ou reformas. Para tanto, se pede qual seria o prazo para a reinauguração da quadra esportiva para que esta seja liberada aos timboenses e principalmente aos praticantes de esporte. Sala das sessões, 4 de março de 2014, Guilherme Voigt Júnior, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, só em forma de esclarecimento, mesmo porque eu tenho visitado o complexo esportivo e a quadra de esportes está concluída e até por razão de ela estar bem concluída, está bonito lá, os banheiros refeitos, a quadra toda ela refeita, ela está em perfeito estado para ser utilizado. E está lá parada e não está sendo entregue à comunidade. Então, eu só gostaria de saber por que ela está parada e por que ainda não foi entregue à comunidade para que ela faça uso desse espaço de esportes lá. Seria só por isso, senhor presidente. Se me permite uma parte, vereador, como sugestão, eu não faço mais parte da Comissão de Educação, da qual inclui o desporto, mas pertence praticamente no mesmo horário da nossa Comissão de Economia, nós poderíamos trazer aqui o secretário, o Quinho, para dar essas explicações também diretamente aqui para a nossa comissão. Eu entro em contato com ele para a próxima semana, não, amanhã, né? Amanhã, se possível, ele estar presente. Na verdade, nós antecipamos a Comissão de Economia 11 horas da manhã. Então, na próxima semana, pode ser, vereador? Gostaria de estar presente. Tuti, conforme eu já tinha falado com você, é referente à questão do complexo, né? Semana passada eu estive em visita conversando com o Quinho, eu até passei essa informação para ti, pelo que ele me passou, realmente é a questão da liberação dos bombeiros. Eu acho que falta ainda a questão de projetos preventivos e esses detalhes ali, para que sim, daí fosse feita essa liberação daquele espaço para a comunidade. Isso, pelo que ele me passou, é isso aí. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Item 2 da pauta, discussão única. Requerimento número 21/2014. Leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 21 de 2014. Com relação ao SAMAI, pede-se que encaminhe a documentação referente à licença ambiental. Justificação para fins de fiscalização, visto que existem boatos de que a licença está vencida. Sala das sessões, 4 de março de 2014, vereadores Fabrício Del Castagni e John Adriano Schwartz. O requerimento está em discussão. Com a palavra os autores. Senhor presidente, eu só vou, quebrando um pouquinho o protocolo, quero lhe elogiar pelo seu trabalho frente à casa. E hoje a gente já tem telefone na nossa sala, já está funcionando o Wi-Fi. A gente vê cada dia, cada semana, resolvendo aí as pepinadas que ficaram da inauguração dessa casa. A gente sabe que o ar-condicionado ainda não está funcionando, mas aos poucos as coisas vão funcionando. Sei do teu empenho, você tem estado aqui todos os dias, eu te vejo, qualquer dia que eu vier você vem, não o dia inteiro, mas tem vindo. Então eu quero parabenizar nesse sentido. Desculpa não fazer, eu esqueci de fazer na tribuna. Relacionado ao requerimento,
Até talvez fosse interessante, Marcelo, convidar aí o pessoal da SAMAI para vir aí, porque a gente até tem algumas outras questões que de repente nós poderíamos ver, porque parece que existe aí um contrato com vários municípios, ver como é que está esse repasse, como é que não está. Mas essa questão da licença, alguém me disse, não tem a licença, é de fonte segura, aquela história toda que a gente já comentou aqui outras vezes. Então, eu quero fazer em forma de requerimento, até para ver se é verdade. Porque a informação que eu tenho é que está com a licença vencida, só ainda não interditaram, porque vão botar o lixo aonde, daí, né, se interditar o aterro sanitário. Gostaria só de saber se isso então é verdade ou não. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, a ser realizada no dia 11 de março, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e boa noite a todos.